Gostaria de desejar uma boa tarde a todos que estão conosco nessa live. Que bom que você está presente conosco aqui para a gente estudar a Palavra de Deus. Gostaria de agradecer a todos que estão participando, especialmente os nossos alunos da nossa classe bíblica. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, um assunto que fala sobre o nosso futuro, sobre a volta de Jesus. A Bíblia ela cita a volta de Jesus 1845 vezes, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E então é um assunto muito falado na Bíblia, muito citado, e talvez, como nós não podemos ler todos os 1845 versículos aqui no nosso estudo, nós separamos um que fala de maneira muito clara sobre essa promessa. Vamos ver que promessa Jesus faz para nós em João 14, de 1 a 3. Nós vamos agora entrar no texto bíblico, o qual fala da volta de Jesus. Antes de nós começarmos, a maior esperança que um cristão tem, o ser humano pode ter hoje, é a volta de Cristo Jesus. Por quê? Porque a volta de Jesus será totalmente apagado o pecado, totalmente destruído a morte, totalmente destruído a dor, sofrimento humano. A volta de Cristo Jesus nos promete algo maravilhoso na eternidade com Jesus. Todos nós esperamos a volta de Jesus, sonhamos com a volta de Jesus, porque será o maior espetáculo já registrado em todo o mundo, em todo o universo. Será o grandioso retorno de Jesus para nossas vidas. Nós vamos agora ver alguns versos bíblicos que falam como que será a volta de Cristo Jesus, de que forma que será, as características, e para que nós podemos entender melhor qual são a sequência de todos esses eventos da volta de Jesus. João 14, versículo 1 ao 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for preparar-vos um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estáis eu, estejais vós também. Aqui, esse versículo de João 14 fala que, primeira regra que Deus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, Jesus diz. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar um lugar, ele diz. E quando eu for preparar esse lugar, eu voltarei para que onde eu estou, estejais vós também. Então, Cristo, ao morrer na cruz do Calvário e ser ressuscitado no terceiro dia e ter subido ao céu, a promessa maravilhosa que Jesus faz em João 14, que ele ia preparar um lugar no céu. E esse lugar já está preparado no céu. Só que é interessante que ele fala que quando eu for, eu voltarei. E nós sabemos que a volta de Cristo Jesus, ela, como o André bem citou aqui, é citada em mais de 1800 versículos bíblicos. Nós estamos pegando alguns versículos específicos para você entender que o retorno de Jesus é glorioso e maravilhoso. Na casa de meu Pai há muitas moradas, de acordo com o que Jesus disse. Eu fico imaginando como que será o céu na minha mente carnal, na minha mente pequenina, sobre a eternidade. Nós temos algumas coisas que podemos imaginar, mas eu fico imaginando o que Jesus preparou para mim. O que Jesus preparou para você lá no céu? Qual que vai ser a surpresa que nós teremos no céu? Deve ser algo maravilhoso, porque Jesus, ele subiu ao céu. Só que ele disse, não se turbe o vosso coração, não precise viver assustado, não precise viver angustiado, não precise deixar que o mal coloque medo por toda a vida na sua mente.
nós temos que focar que Cristo subiu ao céu e que Cristo foi preparar um lugar e que esse lugar está preparado para nós. E é por isso que ele diz: não se turbe o vosso coração. Devemos crer unicamente em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o único que morreu por nós, que pagou um preço muito caro na cruz do Calvário. E esse Cristo Jesus que morreu por nós está prestes de voltar para nos buscar, porque o lugar está preparado. Amém. Quando a gente tem um evento importante acontecendo na nossa vida, seja um casamento, uma formatura, ou a formatura de um filho, nós temos que nos preparar, não é, Fernando? Exatamente. A gente se prepara para esse evento, faz os acertos, faz os arranjos, até que chega aquele grande dia para que tudo corra bem. E sobre a volta de Jesus, é preciso se preparar para esse dia, Fernando? Exatamente, como bem disse, né? Cristo está voltando. E a pergunta é: será que eu estou preparado para encontrar com Cristo Jesus? Por isso que a palavra de Cristo nos orienta que nós devemos ser vigilantes, vigiar a vida, pois Jesus está retornando. Mateus 24, versículo 42 ao 44. Vamos ver qual que é as regras para um cristão e o preparo para que ele possa se preparar. Mateus 24, versos 42 ao 44, diz assim. Mateus 24, ok. Portanto, só repetindo aqui, tá ok? Mateus 24, versículo 42 ao 44. Diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Portanto, vigiai, porque não sabeis que dia que vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Veja bem, aqui Jesus ele faz uma ilustração, né? Ele diz o seguinte: se nós soubéssemos que hora que o ladrão chegaria em nossa casa, nós estaríamos preparados para o ladrão. Todos nós sabemos que existe roubos em residências, roubos, assalto em cada lugar. Já pensou se cada pessoa anteciparia e já saberia que o ladrão iria assaltar naquele dia? Qual que seria a sua reação? A primeira reação é se preparar para se defender, proteger a família. Ok? Essa é a reação. A volta de Cristo Jesus, ele diz: preparai, vigiai-o. Então, o que é vigiar no Senhor? É você andar nos caminhos de Cristo Jesus. É você estar passo a passo com Cristo Jesus. É andar com Ele de mão dada. Estar pronto para receber Cristo Jesus. Meus queridos amados, todos nós devemos ser vigilantes no cristianismo. Devemos andar com Cristo. Porque Cristo virá de acordo com o texto que nós lemos. E se Cristo está prestes a voltar para nos buscarmos, nós não podemos abaixar a guarda. Devemos ser vigilantes, olhando, caminhando com Cristo. Ok? E aqui fala, né, que o 44, por isso ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nós temos também aqui a parábola, né, das 10 virgens, né, muito bem usada. Nós não vamos citar o texto por questão de tempo, mas você pode analisar depois a parábola das 10 virgens. Mostra as virgens prudentes e as nécias. As prudentes se prepararam para encontrar com o novo. As nécias não conseguiram. Então, nós devemos ser como as virgens prudentes. A gente temos que se preparar, vigiar, pronto para que o Senhor logo venha. E nesse mundo, meus queridos irmãos, há um grande desafio para você se preparar. Nesse mundo que nós estamos vivendo, não é fácil se preparar. Porque o inimigo de Deus, ele quer que você e eu perdemos o foco da vinda de Cristo Jesus. O inimigo quer que nós afastamos de Deus. Ele quer que nós se
se cuidemos com os atrativos desse mundo, com as coisas terrenas desse mundo. E vou dizer uma coisa a mim e a você: a volta de Jesus, ela lhe causa alegria ou ela lhe causa um desconforto? Será que a volta de Cristo Jesus nós esperamos com a maior alegria, com o maior sonho que nós temos da nossa vida? Ou será que a volta de Jesus cria um desconforto imenso no nosso coração? Se a volta de Cristo Jesus cria um desconforto, é porque nós estamos com o coração aqui na terra e não com o coração no céu. A volta de Cristo, ela tem que ser para o cristão algo maravilhoso. Ela tem que trazer alegria e paz e esperança na vida do cristão. Talvez você pergunte, mas eu estou pronto a me formar na faculdade? Talvez você pergunte, eu estou pronto para me relacionar com uma pessoa? Talvez você queira ganhar o mundo ainda em algumas coisas, em alguma área. E talvez você fique perguntando, mas Cristo vai voltar agora? Bem na hora que eu estou no auge da vida, bem na hora que eu estou cheio de planos, bem na hora que eu conheci uma pessoa, o qual agora eu estou apaixonado? Essa pergunta que muitas pessoas fazem é porque está longe de Cristo. Essas coisas não podem interferir no meu relacionamento, no meu desejo de ver Cristo voltar. Então é por isso que vigiai e orai. Como nós temos a parábola das 10 virgens, como o texto aqui de Mateus disse, que o ladrão, se nós soubéssemos, nós o quê? Nos prepararia. Então, nós sabemos que Cristo vai voltar. E a nossa responsabilidade é se preparar para encontrar com Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, o apelo que eu faço a vocês, coloque Cristo em primeiro lugar. Se relacione com Cristo. Tenha uma íntima comunhão com Deus. Se conecte com o céu, com a eternidade. Sonhe você e a tua família num lugar maravilhoso. Num lugar da eternidade, aonde a dor, aonde o sofrimento, aonde o desespero nunca mais vai fazer parte da sua vida. Aonde nunca mais você vai ver um filho ficar doente. Inclusive, nunca mais vai ter que ir num velório, ver um ente querido morto. Porque a volta de Jesus é isso, é acabar com todo o mal, com todo o sofrimento. E eu lhe digo, com todas as palavras de Deus aqui na Bíblia, Cristo está voltando. Nós temos base bíblica. E Jesus diz, vigiai e orai, porque eu estou às portas. Amém. Que promessa maravilhosa, né? Depois, se os irmãos quiserem consultar em casa, a parábola das 10 virgens está lá em Mateus 25, de 1 a 13. Tá? Bom, então nós já vimos então que a Bíblia cita a volta de Jesus, Fernando. Exatamente. A gente já viu também, citou um verso que ilustra bem essa volta, né? João 14, de 1 a 3. Você disse que é preciso se preparar para isso, né? Então, a pergunta agora é a seguinte. Agora eu quero que você responda para a gente. Eu acho que se você conseguir ilustrar bem aí, o pessoal vai começar a entender a grandiosidade deste momento, né? Então, a pergunta é a seguinte: como será esse evento? O momento, o dia da volta de Jesus, aquele momento em que nós estamos fazendo nossas coisas e de repente a gente descobre Jesus está voltando e é neste momento que Jesus está voltando. Como que vai ser isso? Vai ser algo, vai acontecer primeiro lá no Japão, depois na África e no Brasil. Vai ser algo que vai acontecer regional e vai ser transmitido pela internet? Como que vai ser? Vai ser uma coisa que todo mundo vai ver ao mesmo tempo? Como que vai ser isso? Explica para a gente, por favor, como é que vai ser esse evento? Essa é a dúvida de muita gente, né? Como será o retorno de Jesus? Como que será esse evento maravilhoso, né? Para isso nós devemos ir à Bíblia. Ela é a única regra de fé e tem a resposta para isso. Mateus 24, aí mesmo em Mateus 24, se você ler o verso 30 e 31, preste atenção no evento e como será esse evento da volta de Jesus. Diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Detalhe, com poder e muita glória.
E ele enviará seus anjos com um grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Perceba que a volta de Cristo Jesus é um evento aqui não silencioso, é um evento barulhento, é um evento audível e visível. O texto mostra claro que então aparecerá no céu o Filho do Homem, narrando aqui o texto. E os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com muito poder e muita glória. Veja bem que a majestade, o centro do universo, que é Cristo, que é Deus, Deus Pai, nós temos Deus Filho e Deus Espírito Santo, que esse é um assunto que nós vamos tratar lá na frente. Mas o centro do universo agora, todo o universo para ver Jesus voltar. Jesus, quando volta, a Bíblia fala que ele volta com grande poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, com um grande som de trombeta. Veja bem, nós temos glória, nós temos poder e nós temos som de trombeta. Todos os anjos voltando com grande poder, na glória de Jesus. Eu fico imaginando, às vezes, como que olhar para o céu, de repente, e ver a glória de Deus se manifestando em todo o mundo, os anjos voltando com as trombetas, cantando, anunciando. E o poder de Cristo, Deus sentado no trono, ele vem sobre as nuvens, Jesus sentado no trono, ele vem com poder. Imagina que espetáculo que não será a terra, ao presenciar o grande retorno de Jesus com poder e glória. Porque nós não estamos falando de um retorno de um ser humano. Você já foi em algum espetáculo de show na sua vida? Você já viu como que é? Como que tem os efeitos especiais das luzes, como que tem o som, o barulho do som, como que mexe com as nossas emoções, como que tem todo detalhe para chamar a atenção, para a emoção se elevar, para você entrar num estágio de emoção, de ver o que está acontecendo, pelas luzes, pelo barulho, por tudo o que acontece. A mesma coisa é a volta de Jesus. Você vai ter uma emoção imensa, você vai olhar a glória, o poder de Deus vindo. A terra inteira será iluminada com o poder da sua glória. Os anjos voltarão sobre a glória de Jesus, cantando, louvando, anunciando que Cristo chegou. E esse espetáculo, todo o universo, todo mundo verá. Jesus voltando com grande glória e poder. Amém. Mateus 24, 27 diz que assim como um raio se mostra do Oriente até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Exatamente, bem citado, né? Glória a Deus, né? Que não tem como um raio não ser visto, né? E assim será a volta de Cristo, Bom, né? se nós olharmos o estrago que um relâmpago faz, você já viu grandes temporais na sua vida, tempestade. Você já viu um raio onde ele começa e onde ele para, como que ele passa, o rastro que ele deixa, aonde ele ilumina tudo que ele passa, na velocidade? Fica imaginando o poder de Deus muito maior do que um raio. Ele ilumina tudo aonde ele passa. Assim será a vinda de Cristo Jesus. Amém. Bom, então nós já vimos que a promessa é citada muitas vezes na Bíblia. Nós temos que nos preparar. E aquela expressão que às vezes a gente ouve, né, na TV, o maior espetáculo da Terra, vai ganhar um outro sentido. Exatamente. Né? Eles nem têm ideia de como será o maior espetáculo da Terra, né? Do universo, na verdade. Bom, se nós precisamos nos preparar, imagine o seguinte, então, nós nos preparamos, somos fiéis a Deus, aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, como Senhor da nossa vida, e então Jesus volta. Só que, infelizmente, alguns de nós, ou alguns queridos nossos, já descansam no pó da terra, já morreram. O que vai acontecer com quem estiver vivo, por ocasião da volta de Cristo, e o que vai acontecer com aqueles que já morreram, guardando a fé em Cristo Jesus? Fernando, o que vai acontecer com essas pessoas? Nós precisamos, para ir para um texto chave na Bíblia, um texto de cabeceira também, que é
1 Tessalonicense. 1 Tessalonicense, ela trata sobre uma das grandes características, né, do retorno de Jesus. Esse texto aqui é um texto muito contraditório por alguns. Porque esse texto aqui, que nós vamos ler agora, cria-se a expectativa de um suposto arrebatamento secreto. Ok? Nós temos que entrar no texto dentro do contexto para nós não criarmos um pretexto e criar uma doutrina isolada. Ok? Eu vou ter que me apegar um pouco mais a esses textos aqui para poder explicar. Então eu vou ter um pouco mais de tempo aqui, vou gastar, para tentar explicar esse texto aqui de 1 Tessalonicense, o quais muitos cristãos acredita-se que há um arrebatamento secreto antes de Cristo voltar, e eu preciso explicar isso a vocês, ok? Eu só quero aqui destacar que o que nós vamos falar aqui não é para outras pessoas de outras fés. Nós acreditamos que há cristãos sinceros em várias denominações, o qual está lá pela sua sinceridade, pela luz que essa pessoa recebeu, ok? Então, nós temos que respeitar a fé dos nossos queridos irmãos. Nós não podemos atacar de modo algum a fé de uma outra pessoa, tá? Mas quando se refere à Bíblia Sagrada, nós precisamos entender o que o autor bíblico está querendo passar para nós, certo? Nada contra pessoas que acreditam ao contrário. Tá certo? Nós amamos vocês, amamos outras pessoas que acreditam ao contrário. Mas vamos deixar que a Bíblia ilumine a nossa mente, que o Espírito Santo nos traga essa luz. Vamos ler o texto de 1 Tessalonicense, versículo 13, 1 Tessalonicense 4, versículo 13, e nós vamos ler até o 18. Repetindo, 1 Tessalonicense 4, versículo 13 ao 18. Diz assim, ó: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorante com respeito dos que dormem, para não vos entristecer com os demais que não têm esperança. Vou explicar detalhadamente aqui. Veja bem, primeiro Paulo está dizendo o que aqui? Não queremos, porém, que sejais o quê? Ignorantes. O que é a palavra ignorante? Totalmente algo desconhecido para a pessoa. Não é o que eu penso, o que eu acho, é o que a Bíblia Sagrada diz, tá ok? Isso é em primeiro lugar, é o que a Bíblia Sagrada diz, tá certo? Com respeito aos que dormem. Por que com respeito aos que dormem? Existem pessoas que já descansam no Senhor. Pessoas que morreram em Cristo. Quem garante se daqui 2 horas ou 3 horas eu vou estar com vida? Ninguém garante. A vida, estar nesse mundo hoje, eu posso morrer a qualquer momento. É um risco que eu corro por causa do pecado, mesmo sendo cristão. Mas há uma vantagem muito grande. Existe você morrer perdido, longe dos caminhos de Deus, e existe você morrer no Senhor, descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Como que é descansar no Senhor? Bom, vou dar um exemplo aqui. Eu vivi a vida inteira, me entreguei a minha vida ao Senhor. Por uma questão de fatalidade, eu sofri um acidente, eu adquiri uma doença e eu agora vim a falecer. Só que eu estou em paz com o Senhor antes da minha morte. Então eu estou o quê? Morto no Senhor, dormindo no Senhor. Então quando Paulo faz essa referência, não sejais ignorantes com a respeito daqueles que dormem. E nós vamos ver agora o texto falando entre os que dormem no Senhor e os que vão estar vivos pela ocasião da volta de Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, morrer no Senhor hoje, para o cristão, independente da situação da vida que você está vivendo hoje, é a maior esperança que nós temos. Porque se eu não sei o que vem pela minha vida daqui para frente, mas uma coisa eu sei, que a morte, ela não vence. O que vence é a vida eterna. Porque quando Cristo voltar, eu serei ressuscitado e terei a vida eterna. Mas eu estou selado com Deus. Estou selado com Deus. Amém. Nesse momento, André, eu quero agora continuar narrando o texto. Vamos ver agora o que o texto fala. Dos mortos nós acabamos de dizer, tá certo? E os vivos.
Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha só, pela ocasião da volta de Cristo Jesus, ele trará na sua companhia os que dormem, os que morreram em Cristo Jesus. Ora, ainda vós declaramos por palavra do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quer dizer, os que estiverem vivos pela ocasião da volta de Jesus não subirão primeiro. Pelo contrário, os mortos serão ressuscitados pela ocasião da volta de Cristo Jesus. E aí ele fala, e nós os vivos... Olha o que o texto diz agora. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, meus queridos irmãos, tanto vivos como os que já estão mortos, aguardando o Senhor voltar, nós não precederemos nós não subiremos na frente deles. Então aqui já quebra a ideia do arrebatamento secreto. Porque quando Cristo voltar, vai ter duas classes de pessoas, mortos e vivos. Quando Cristo volta, os mortos ressuscitam. E nós seremos o quê? Transformados, já com os mortos que foram ressuscitados e transformados. Ok? Essa é as características. A transformação é a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos pela ocasião da volta de Cristo Jesus. Continuando o texto. Vou repetir. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Se você prestar atenção, quando Paulo fala assim, e nós, os que ficarmos, é na sequência o quê? Cristo voltando, ressuscitando os mortos e transformando, e nós, os que ficarmos, vivos, seremos o quê? Transformado pela ocasião da volta de Cristo Jesus. Se você contextualizar a Bíblia com os outros versos que nós lemos, você vai ver que o evento de Cristo ele é único, ele é um evento um só. Ele não tem duas etapas, ele é apenas uma etapa. E Paulo fala, nós, portanto, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Espera aí, juntamente com eles. Quem que é eles? O que significa assim, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles? Característica. Preste atenção no detalhe, juntamente com eles. O que é juntamente com eles? Quem que é eles que Paulo se refere aqui? Na visão que Paulo tem. Os mortos que foram ressuscitados e que nós não precederemos ele. Seremos o quê? Transformados juntos e subiremos juntos, ok? Essa é a visão que o texto de Tessalonicenses 4, verso... Estamos de volta, então, na nossa live. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, uma queda de energia, mas já estamos de volta para dar sequência no nosso assunto, falando do arrebatamento secreto. Então, Fernando, você vinha comentando, continua para a gente aí, como você vinha comentando a respeito desse assunto. Bom, vamos voltar ao raciocínio aqui, né? Infelizmente, tivemos uma pane aí na eletricidade do bairro, tá, ok? Não foi aqui do estúdio, foi do bairro. Infelizmente, nós perdemos a conexão, mas já estamos de volta. Graças a Deus. É um tema também que Satanás não gosta de jeito nenhum de nós estudarmos, porque mostra que nós estamos vivendo os últimos momentos da volta de Cristo Jesus. Oremos por isso, né? Vamos lá, então. A questão do arrebatamento hoje... Há muitas pessoas que acreditam que, antes de Cristo voltar,
haverá um arrebatamento. Deixa eu explicar. Existe uma linha de raciocínio teológica que diz que é baseada sobre o dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? Para quem não sabe. São fragmentação das Escrituras Sagradas, divisão entre Velho e Novo Testamento, em etapas, em outras coisas religiosas, que divide a questão dos eventos, ok? Dos eventos finais. Então, nós temos que atentarmos ao seguinte: a Bíblia não pode ser estudada sobre a teologia dispensacionalista, porque você vai ter um problema grave, e eu vou explicar qual é. Se você usar a linha de raciocínio dispensacionalista, a Bíblia está em guerra no Velho e no Novo Testamento. Os versículos vão entrar em conflito um com o outro. Por quê? Porque não se encaixa, não estão sincronizados. Tá ok? Esses versos que nós lemos, todos os versos, você pode ver que todos estão em perfeita sintonia. Se nós usar a dispensacionalismo, a teologia, nós vamos ter problemas. Então, nós não podemos crer na dispensação, usando esse método para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Só para vocês terem uma ideia, eu vou explicar aqui. Eu procurei aqui algumas informações em história, tá ok? Você mesmo pode pesquisar. Foi feita uma pesquisa sobre religião e vida pública nos Estados Unidos por alguns teólogos, ok? Não governamental. Essa pesquisa que foi feita aqui, foi feita em 2.200 pessoas, com 2.200 pessoas de vários países, sobre a questão do arrebatamento secreto. Se existe mesmo um arrebatamento secreto antes da volta de Cristo Jesus. Por quê? Porque acredita-se que quando Cristo, antes de Cristo voltar, a igreja será arrebatada. A visão dispensacionalista. Acredita-se que a igreja será o quê? Arrebatada antes da tribulação, antes de vier as provação, ok? Então, se você pegar hoje, biblicamente, você vê que não existe um arrebatamento secreto. Até porque, uma forma até mesmo assim, bem humorística de pregar, né? Que se você vê, não sei se você já viu num carro escrito assim: cuidado, em caso de arrebatamento secreto, esse carro pode estar desgovernado, ok? Por quê? Acredita que antes que Cristo volte, haverá um arrebatamento e a igreja será arrebatada. E nós vimos que não temos base bíblica para isso. E nós vimos nos outros textos, porque a volta de Cristo ela é o quê? Audível, visível, gloriosa, majestosa. Então não tem como, em 1 Tessalonicense, ser arrebatado primeiramente, porque nós vamos entender agora mesmo que Cristo, ele não tira da provação, da tribulação, ele protege. É o contrário, ele não tira, ele protege. Então, a ideia dessa suposta teologia dispensacionalista diz que antes que a igreja passe pela tribulação, será arrebatada e que haverá para Israel 7 anos para que ele possa se arrepender e aceitar Jesus novamente. Então, veja bem, primeiro passo, acredita-se que a igreja será arrebatada antes da tribulação e acredita que depois de 7 anos, Israel terá o seu momento de se arrepender e aceitar Jesus como Salvador. Aí, então, Cristo volta com aqueles que já subiram. Essa é a ideia do arrebatamento secreto. Cristo volta com aqueles que já subiram, e aí são ressuscitados quem? Os mortos. Tá certo? E aí, os mortos e os vivos, e aí então tem um encontro com aqueles que já aceitaram a Jesus, se arrependeram novamente, que no caso seria para o povo de Israel. Nós vimos, meus queridos irmãos, que nós não temos base bíblica para isso. Eu quero aqui citar de novo aqui, que essa pesquisa que foi feita pelos Estados Unidos sobre religião e vida pública por um grupo de teólogos,
entrevistou 2.200 pessoas em vários países. 60% dos entrevistados não acreditam no suposto arrebatamento secreto, ok? Onde começou o pré-arrebatamento, a tribulação? No início do século XX, olha só, preste atenção, isso está registrado em história, tá ok? Posso te ajudar você a ter acesso às fontes depois, mas você precisa ter isso em mente. No início do século XX, que essa visão se tornou-se popular através da chamada Bíblia Anotada de Scofield, ok? Então ela tomou força, ela tomou assim um rumo sobre a questão do arrebatamento secreto no século XX. E quem escreveu essa Bíblia de Scofield? Uma doutrina supostamente bem elaborada, né? Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só aqui achar aqui, ó. Ela foi escrita. Deixa eu só aqui achar aqui. Aqui. Está aqui. Nós temos aqui hoje dados que mostram que ela foi escrita por um jesuíta que combatia no século XX a questão dessa doutrina, né? Sobre a questão de Apocalipse 13, que mostrava o início do poder papal. Foi mais ou menos para isso, para não passar a tribulação. Então, esse jesuíta ele escreveu isso para mostrar para as pessoas que a igreja seria arrebatada antes da volta de Cristo Jesus, que não passaria pelo quê? Pelo anticristo. Então, criou-se essa doutrina, que antes da tribulação, antes do anticristo, seria a igreja arrebatada. É por isso que tem essa crença hoje do arrebatamento secreto. Ok? Foi um jesuíta espanhol chamado Francisco Ribeira que escreveu essas características do que nós estamos vendo aqui, né? Que tinha em mente Apocalipse 13, com cumprimento do poder papal, como eu disse, né? Da Europa. Está registrado no livro de história. Pode checar as fontes, vocês vão ver depois. Posso passar. É engraçado, meus queridos irmãos, que em 2000 anos de cristianismo, nunca se ouviu falar nessa tal doutrina. Em 2000 anos de cristianismo. É engraçado que você pegar os pais da fé, os grandes reformadores, você tem Martim Lutero, você tem Calvino, você tem os irmãos Moráveis, você tem os Zwingli, o Hus, você tem Jerônimo, você tem Wesley. Enfim, são vários reformadores que nunca, jamais, cria no arrebatamento secreto. Inclusive, em 2000 anos de cristianismo, impossível não ter uma vírgula falando, principalmente nas profecias de Daniel de Apocalipse, que antes de Cristo voltar, haveria o quê? Um arrebatamento para a igreja não enfrentar o quê? Problemas de perseguição ou problemas de questão doutrinária. Veja bem que em 2000 anos de cristianismo não há rastro, não há sequer vírgulas, não há um comentário, não há nada pelos escritores bíblicos que fala do suposto arrebatamento secreto. Então, meus queridos, nós voltamos para a Bíblia, que a volta de Cristo Jesus ela é o quê? Audível, visível, todo olho o verá. Nós não podemos cair na armadilha de acreditar que nós não vamos passar, por quê? Por problemas, por provações. E aí eu cito a vocês. Veja bem, no momento de Noé, os antediluvianos, olha só a característica. Noé enfrentou um dilúvio. Deus poderia ter tirado ele da provação ou não poderia? Claro que poderia, Deus é Deus. Mas Deus o quê? Não tira, Deus ele poupa, ele ajuda, ele protege. Noé enfrentou um dilúvio com a sua família, então foi poupado. Ló, Sodoma e Gomorra, pegando fogo, caindo, o anjo resgatando, Deus o protegendo, Deus tirando, mas não tirando para o céu, Deus protegendo da provação. Ló saiu com o fogo caindo praticamente nas costas, correndo para não morrer. Então Deus o quê? Protegeu, poupou, não tirou Ló da provação, não tirou Ló daquela perseguição. Deus o protegeu. Nós temos também outra aqui,
Israel, no Egito. O povo de Israel, que estava no Egito quando as pragas caiu, o sangue de Cristo foi passado, o povo foi poupado. O povo foi protegido. Deus não tira, Deus ele protege. Ok? Assim nós temos outros personagens bíblicos que passaram por grande provação no meio do grande conflito. E os cristãos, pelo livro de Apocalipse e Daniel, nós vamos estar o quê? Poupados, protegidos, guardados e não tirados, como a visão dispensacionalista crê. Tá certo? Então, meus irmãos, só para fixar, que Deus ele não tira na provação, ele protege. E nós vamos enfrentar essa provação com Cristo junto. Assim como esses grandes personagens bíblicos enfrentou provações, segurando na mão de Jesus, confiando nele. Ok? Então, essa questão do arrebatamento secreto é muito, muito assim, complexo da gente poder entrar nessa linha de raciocínio, sendo que a linha de raciocínio bíblica ela é totalmente o contrário. E, para o cristão, a regra de fé é a Bíblia, unicamente a Bíblia, tá ok? Não é os pais da fé, não é homens, não é os reformadores a nossa regra de fé. A nossa regra de fé é a Bíblia. E pelas histórias do cristianismo, em 2000 anos de cristianismo, se você pegar profetas, os patriarcas, os discípulos, todos os protestantes, todas as pessoas que acreditavam unicamente num evento único da volta de Cristo Jesus, tinha em mente que o retorno dele é audível e visível, e não será secretamente em 2 estágios. Amém. Só para citar um versículo que fala isso, né, Fernando? Amós 3, 7 a 8, né, diz que Deus não faria nada sem antes revelar a seus servos, os profetas. Exatamente. Então, quer dizer, num evento, num momento culminante da história da humanidade, com certeza, se isso fosse uma realidade bíblica, Deus teria revelado, né? Com certeza. Então, nós já falamos aqui, Fernando, nós já estamos chegando aí num ponto quase final do nosso estudo, né? Já passamos da metade do nosso estudo. Então, nós já vimos aqui que Jesus vai voltar, que a Bíblia cita, que é preciso se preparar, que ele prometeu voltar. Nós já comentamos um pouco aqui de como vai ser, já vimos o que vai acontecer com quem estiver vivo, já estudamos um pouco da situação dos mortos em Cristo, né? Lá em 1 Tessalonicenses 4, 14 e 18. Já estudamos também que não há evidência bíblica para que haja um arrebatamento profético, né? Um arrebatamento secreto, né? Senão seria profético esse assunto, né? Deus teria revelado aos seus servos os profetas. E agora nós vamos falar de uma outra classe de pessoas, de seres humanos, né? Como a gente falou agora há pouco, se esse é o evento mais importante da humanidade, o que leva alguém a não se preparar para ele? O que faz com que uma pessoa vire as costas para o que Deus quer que ele faça para a sua vida? Vamos ler então 2 Coríntios 4, de 4 a 6, para você comentar um pouco sobre esse assunto para a gente, Fernando. Como que será? Será 2 Coríntios? 2 Coríntios 4, 4 a 6. Por que algumas pessoas não seguem o que Deus orienta? O que leva elas a pensar de forma diferente? Sem dúvida, nós estamos vivendo num mundo que o inimigo de Deus ele tem um exército aqui que segue ele, que trabalha para ele e que tem a mesma objetivo de destruir os seres humanos, ok? Por quê? Quem que vai ocupar o lugar do inimigo de Deus? Quem que vai andar pelas ruas de ouro que ele andou? Quem que vai sentar nas mesas quilométricas que existem no céu, onde nós podemos ter o prazer de comer com Deus, com Jesus, de comer com todos os nossos amigos, familiares, pessoas da Bíblia que vão estar lá, personagens maravilhosos, Davi, Salomão, todos os discípulos, todos os profetas vão estar lá no céu. Quem vai usufruir dessa eternidade, dessa majestade lá no céu, dessa glória, dessas maravilhas que nós vamos ter lá no céu? Quem vai? Os cristãos que aceitou a Jesus. E Satanás, sabendo disso, o que ele faz? Tira da mente das pessoas e coloca o quê? Prazeres. Coloca o quê? O mundo. O mundo entra na mente da pessoa, cauteriza a mente da pessoa e faz ela perder o foco da volta de Jesus.
Enquanto isso, o coração do homem está no mundo, ele está fazendo planos no mundo, ele está fazendo, seguindo o passo no mundo, e bem assim, longe dos pensamentos da palavra de Deus, que Cristo está voltando. Então, nós podemos dizer que o Deus desse mundo, que é o príncipe das trevas, seria o quê? Satanás. E ele coloca muitos deuses na vida das pessoas. E esses deuses pode ser uma música, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser qualquer coisa que você perca tempo adorando, buscando, gastando tempo com coisas inúteis, sendo que a Bíblia Sagrada, ela deveria estar sendo estudada e você deveria estar conectado com Deus, sentindo a eternidade já dentro do seu coração. Se você, meu querido irmão, vive nessa terra e não tem o desejo, não sonha com a volta de Jesus, se a volta de Jesus não te traz alegria, algo está errado. E é um sinal. E esse sinal mostra que você está muito longe de Deus e você precisa. Porque Satanás, ele sabe muito bem como seduzir a pessoa, como levar a pessoa longe dos caminhos de Deus. E nós que estamos vivendo agora, nos últimos momentos da volta de Jesus, e de acordo com a palavra de Deus, diz que sabe que lhe resta pouco tempo. Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. Então o que ele tem que fazer? Pegar o seu exército satânico, colocar em função de fazer com que as pessoas distanciem de Deus. Então, meus queridos irmãos, cuidado com aquilo que é inútil, que não preenche a sua vida. Talvez você fique horas assistindo alguns seriados, filmes, novelas. Talvez você gaste tempo fazendo qualquer outra atividade, mas não tem tempo para Deus. Como você vai sonhar com o céu? O que é a vida eterna para você hoje? Será que a vida eterna ela é menos que esse mundo medíocre, vazio, sujo que nós vivemos? Será que a vida eterna ela é menos do que uma vida de dor, de sofrimento, de solidão, de angústia, de depressão, de medo? A vida eterna, ela não tem preço. E o único preço foi o sangue de Jesus. Para nós é de graça, ela não tem preço nenhum, não custa nada. O que custa a vida eterna hoje é o meu coração com Jesus. É aceitar hoje Jesus na vida. É sonhar com o céu. E meus queridos irmãos, imagina você andando pelas ruas de ouro. Imagina você vivendo eternamente num lugar maravilhoso. Imagina você estar com Jesus todos os dias, poder contemplar, ver a glória de Deus na nossa face, a face de Jesus. Imagina você pegar a mão de Jesus e poder beijar e ver o sacrifício, as marcas que foi feita por mim na cruz do Calvário, por você. Agora vamos ler essa passagem bíblica que mostra claramente como que Satanás seduz essas pessoas. Por que as pessoas estão longe de Deus? Muitas dessas pessoas. E nossa obrigação como cristão é alcançá-las. É levar essa paz, é levar essa alegria que eu e você temos. 2 Coríntios 3, versículo 4 ao 6. 2 Coríntios 3, versículo 4 ao 6. Diz assim. Desculpa, meus irmãos. 2 Coríntios 4, versículo 4 ao 6. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para lhe cegar o entendimento. Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que eu pulei aqui. Tá, isso mesmo, né? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para lhe não resplandecerá a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha só, mostra claramente que neste século, o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que ele não resplandecesse a luz do evangelho. A luz do evangelho é nós estudarmos a palavra de Deus e entender a volta de Jesus, como que ela será. Então, a mente fica cauterizada com a novela, com os filmes, com o que você escuta, com o que você está vendo.
Então, a mente cauteriza e você não tem um discernimento espiritual, uma sabedoria espiritual de estar conectado com o cósmico da eternidade, direto conectado com o universo. Porque, meus queridos irmãos, quando Deus criou o ser humano, nós temos dentro do nosso DNA todo o universo concentrado dentro do nosso DNA, porque somos filhos de Deus. Então nós temos esse contato com o cosmos, com o universo, com todo prazer celestial que Deus nos preparou. E diz aqui no 5 até o 6, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor a nós mesmos, como vosso servo por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu no coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Cristo. Que maravilha, meus queridos irmãos, o próprio Cristo Jesus nos preenche com o seu poder, com a sua revelação, através da glória de Cristo, através da luz de Jesus. E nós temos muita luz, a santa palavra. E através dessa luz nós temos acesso à volta de Jesus. Nós temos acesso a esse maravilhoso conhecimento da glória, da majestade de Cristo Jesus. Amém. Ok? Vamos retroceder um pouquinho o estudo, só para responder uma pergunta de um irmão aqui, Fernando. Nosso irmão Devanir ligou aqui perguntando o seguinte: se não haverá arrebatamento secreto, como que a gente explica Mateus 24, verso 40? Eu vou ler aqui enquanto vocês procuram. Mateus 24, 40 diz o seguinte: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Esse estudo é muito importante, então é muito importante também que não fique nenhuma dúvida para quem está nos ouvindo a respeito desse assunto também, né? Você pode discorrer um pouquinho para a gente em Mateus 24, 40? Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Quem vai ser salvo? Quem for levado? Quem for deixado? Como é que a gente entende esse texto? Bem, esse texto aqui fala nós vamos ler aqui também, fala dos... Se você pegar o 37, eu quero começar o 37 para nós entendermos o que o 40 em diante diz. Mateus 24, 37 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Olha só que interessante. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, está falando dos antediluvianos aqui, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Veja bem, o dilúvio veio e levou a todos, ok? Essa é a primeira característica para nós entender o que o 40 está querendo dizer, tá certo? Vamos lá para o 40, então. Porquanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a hora que o ladrão vigiaria, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Nós lemos isso no começo, né? Sobre a questão de você vigiar e se preparar para a volta de Jesus. Mas, então, dois estarão no campo. Um será tomado e deixado ao outro. De acordo com... Se você fizer um estudo contextual, você vai perceber que o deixado é o que está salvo. O tirado é o quê? É o que está perdido. Tá ok? Porque assim como foi nos dias do dilúvio, comiam, bebiam e se davam em casamento. Assim o dilúvio veio e levou a todos. Aqui é tirado, tirou, levado. Levado o quê? Longe daquele que está o quê? Salvo. Então, no texto quer dizer o quê? O deixado é o que será poupado. O retirado é o que será morto. É o que será condenado à morte. Então, se você pegar todo o texto e estudar, você vai perceber. Por isso que Noé foi o quê? Poupado no dilúvio, não foi tirado. Por isso que você vê que Ló foi poupado, foi protegido e não tirado. Assim você vê o israelita, que foi o quê? Protegido das pragas. Porque se eles não obedecessem a Deus com o sangue do cordeiro, ele estaria sendo atingido pelas pragas. Então o povo foi o quê?
poupado e não tirado. Assim, o verso 40 diz o quê? Vamos ler de novo. Mateus 24, 42 diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que hora que vem o Senhor. Desculpa, meus irmãos, o 40, isso. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Ó, um será tomado e deixado o outro. Quem será tomado aqui nesse texto? Aquele que estará perdido, condenado. E quem será deixado, poupado? Aquele que está salvo, o justo, o remanescente. Esse será o quê? Poupado, deixado. E os que são tirados é o quê? Condenado. Então, alguns usam esse verso aqui para justificar que o arrebatamento secreto vai ser o quê? Uns serão o quê? Tomado, esse é o salvo, a visão dispensacionalista. Um será tomado, será salvo. E o deixado é o que será perdido. É o contrário. Se você fazer uma análise textual, você vai entender que o deixado aqui é o poupado e o levado é o quê? É o morto, de acordo com o dilúvio. Se você pegar aqui, ó, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. Até que o dilúvio veio, até que um dia que Noé entrou na arca. Então, não perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo. Um será o quê? Um será o quê? Tomado e deixado o outro. O tomado já está condenado. Assim como os antediluvianos estavam o quê? Tomados. Você entendeu? Foram o quê? Tomados pelo dilúvio e se perderam. Assim também será o quê? No 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. O deixado é o que está salvo. Esse está protegido, esse está garantido com Deus. Esse é o remanescente. Continuando. Porquanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiai, ele fala aqui. Porque você e eu, nós não sabemos o dia que o Senhor vem. Então nós devemos estar o quê? Preparado. Sermos vigilantes. Para que nós não podemos ser o quê? Tomado. Para que nós não podemos ser o quê? Retirado do povo de Deus. Ok? Essa é a visão textual da Bíblia aqui de Mateus 24. E fala de novo, vou terminar aqui, diz assim: por isso ficai também vós apercebido, porque a hora que não cuideis, o Filho do Homem virá. Olha que maravilha. Ok? Amém. Então, meus queridos irmãos, o texto é muito claro, nos ensina, deu para a gente entender que Deus ele tem o povo dele que será poupado, e o povo dele que será, e aquelas pessoas que não estarão protegidas, porque não fizeram a sua vigilância, não fizeram a sua preparação, então será retirado do povo de Deus. Assim como separa os bodes das ovelhas, assim será separado o quê? Deixado, está protegido. Tirado, está condenado. Muito bem, espero que tenha ficado claro aí. Se você tiver alguma pergunta, quiser mandar para a gente também, por favor, fique à vontade. Se a gente não conseguir responder durante a live, a gente responde depois no privado, tá bom? Mas participem, que a intenção da classe bíblica é justamente essa, que nós participemos todos e tiremos as nossas dúvidas. Bom, no começo eu falei que a Bíblia fala 1845 vezes sobre a volta de Jesus, e eu citei também, Fernando, que fala tanto no Novo como no Antigo Testamento. Vamos ler um texto do Antigo Testamento que fala sobre a volta de Jesus, então? Vamos achar aí, você pode procurar na sua casa, Salmo 50, versículo 2, 3 e 4. Vamos ver o que ele fala sobre o que o salmista fala sobre a volta de Jesus nesses versos. Salmo 50, 2, 3 e 4. Vamos lá. Salmo 50, versos 2, 3 e 4. Fala o poderoso, ó Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, a excelência de sua formosura resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador e ao seu redor esbraveja grande tormenta. A gente vê aqui, percebe que a volta de Cristo Jesus, no Velho Testamento, a visão que Davi já tinha dos outros
dos outros profetas também, eles tinham a visão que a volta de Cristo é majestosa, poderosa, gloriosa. E fala aqui, né? E o seu redor esbraveja grande tormenta. Eu fico imaginando, meus queridos irmãos, pessoas que vão estar longe, condenadas por Cristo, porque não aceitou a salvação, não aceitou ir para o céu, sair desse mundo, ficar ao lado do inimigo, aceitaram ficar ao lado do inimigo, dos prazeres dessa terra. Eu fico imaginando como que será o retorno de Jesus, com grande glória, poder e majestade, como eu já disse. E como serão essas pessoas? Qual que será? Nós temos texto bíblico, né? Eu não me lembro aqui, mas fala que os ímpios vão pedir para que as rochas caiam sobre ele, que os montes caiam sobre ele, para que eles o quê? Não possa ver a imagem de Deus, aquele que vem. Então eles não vão suportar a glória de Deus. Aí haverá também o quê? Uma ressurreição parcial, se eu não me engano, né? Sim. Tem esse comentário aí, André, ou não? Tem, nós não tivemos, mas a Bíblia fala que quando Jesus voltar, né, todo olho verá, inclusive os que o transpassaram. Exatamente. Todo olho verá, todo olho verá. Todos que estiver com vida, todos que estiver mortos, ressuscitarão primeiro. Aqueles que estiver o quê? Aguardando a volta de Cristo, que morreram em Cristo. Mas há aqui também uma ressurreição parcial. E nós temos livro Espírito de Profecia que nos mostra isso. E que antes de Cristo, quando Cristo estiver voltando, aqueles soldados que perfuraram, que cuspiram em Jesus, que humilharam, que zombaram dele, vão presenciar a volta de Cristo Jesus. E haverá uma ressurreição também parcial de alguns heróis que passaram por mártires da fé. Ao Cristo aproximar, haverá uma ressurreição parcial. Mas isso daí, meus irmãos, não influencia em nada no cristianismo nosso. Pelo contrário, nós estaremos com eles. Vamos morar com todos os cristãos. Vamos morar com todos os personagens bíblicos. Nós vamos ter acesso a tudo, ao conhecimento na eternidade. Pelos séculos dos séculos, nós vamos estar em estudo constante com Deus, para entendermos todos os porquês que nós fizemos aqui na terra. E esses porquês será revelado todas as coisas no céu. Nós entendemos, meus amados, que Cristo está às portas, e se eu não me falha a memória, em Apocalipse 22, versos 20, diz que Cristo vem sem demora. E eu quero aqui atentar para esse versículo, que é um versículo muito importante de Apocalipse, que vem falando sobre que Cristo prometeu não demorar a sua volta, né? Antes disso, de nós lermos isso daí, nós vamos ler um texto aqui, que há pessoas que zombam da volta de Cristo Jesus, que há pessoas que tiram o foco da volta de Jesus e que diz assim: bom, eu ouço falar que Jesus vai voltar desde a época da minha avó, e Cristo nunca voltou. Já faz 2000 anos de cristianismo que fala que Cristo vai voltar e não voltou. Bom, o mundo tem 6.000 anos de existência, e não milhões de anos, conforme os evolucionistas dizem. Nós, cristãos, acreditamos, pelos cálculos bíblicos, que o mundo tem 6.000 anos de existência. E desde o começo, que Cristo foi prometido para Adão e Eva, que cumpriu-se até morrer na cruz, e dali para frente ele voltaria para nos buscar e colocar um ponto final no mal. Há pessoas que dizem: mas há tanto tempo e nunca volta? Porque essas pessoas estão longe de Deus, do conhecimento, dos sinais da volta de Jesus. Temos algum texto aí, André? Temos. Fernando, aproveitando a deixa que você falou aí agora, nos tempos de Noé, pessoas zombavam dele, né? Não acreditavam no que iria acontecer. E hoje, as pessoas zombam da fé de quem acredita que Jesus vai voltar. Exatamente. Será que Deus tem prazer na morte do ímpio? Será que Ele quer separar logo e condenar as pessoas? Por que Ele ainda não voltou? Existe um motivo para isso? Será que Ele já não podia ter voltado? Poxa vida, se é tão ruim morar aqui e viver com a morte, com a tristeza, com a doença, com as pandemias, com tudo que a gente sofre no dia a dia, com as injustiças, certo? Você vê crianças morrendo de fome, coisas terríveis que acontecem no nosso mundo. Será que se Jesus tivesse voltado antes, não pouparia o povo? Por que então que Ele não voltou ainda? Será que isso é uma contradição bíblica ou existe um motivo para isso?
Lá em 1 Pedro 3, 3 e 4, depois chegando até o verso 9, por que Jesus não voltou ainda? 1 Pedro ou 2 Pedro? 1 Pedro 3, 3 e 4. 1 Pedro 3, 3 e 4. Vamos ver então. Certo? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso aqui é uma característica de uma pessoa totalmente descrente, totalmente desligada de Cristo Jesus, né? Na verdade, é um texto que leva a pessoa a zombar de Cristo com essa questão, né? A gente 9. fala, né? Aqui fala o texto aqui, né? Que tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão o quê? Escarnecedores, zombando o quê? Da volta de Jesus. Talvez você deva ter falado já para alguém que espera que você pregue que Jesus está voltando, tenha falado do grande retorno de Jesus, e talvez você encontre pessoa. Eu, particularmente, já encontrei pessoas que diziam na minha cara: bom, Fernando, eu não creio, porque já faz tanto ano que conta-se uma historinha que Cristo vai voltar e nunca voltou. Mas, meus queridos irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós não estamos limitados. Deus não está limitado ao nosso tempo. Nós não podemos ter o tempo que Deus vive. Mas Deus, ele sabe do sofrimento. Ele conhece o sofrimento. Mas então, por que Cristo não voltou ainda? Será que os zombadores estão certos? Será que essas pessoas que andam zombando, que desde os meus tempos, os meus avós, eu ouço falar que Cristo vai voltar e nunca voltou? Será que esses zombadores estão certos mesmo? Por que Jesus não voltou ainda? Talvez eu mesmo já fiz essa pergunta: Senhor, volte logo, porque está demorando muito. Estou vendo pessoas sofrer. E agora eu faço uma pergunta a você. Se eu e você, que somos maus, que vemos criancinha morrendo de fome nesse mundo, que vemos pessoas sendo torturadas por causa do cristianismo, que vemos a questão da desumanidade com o próximo, que vemos pessoas em velório chorando, perdendo seus entes queridos, que a cada minuto no mundo há violência contra a mulher, que a cada minuto no mundo há pessoas morrendo, o sangue está sendo jorrado por todas as partes do mundo ser humano. Eu que sou mau, me entristeço, choro por isso, fico angustiado por isso. Imagina o coração de Deus vendo todas essas coisas, que não tem maldade, que é amor, que é a perfeição magnífica. Se eu que sou mau sofro e almejo a volta dele o mais rápido possível, que dirá Deus? Deus tem grande vontade de voltar o mais rápido possível. É o desejo de Deus voltar o mais rápido possível. Mas só que, meus queridos irmãos, a ordem que foi dada, ide pregai o evangelho a todo povo, nação, então virá o fim. Há muitas pessoas ainda que não têm o acesso que eu e você temos das Santas Sagradas Escrituras, que não têm o conhecimento da volta de Jesus, que não sabem como que vai ser esse retorno. Agora, nós vamos ver então o que o texto diz para nós. Existe, será que algum texto, por que Cristo não voltou ainda? Vamos ler. 2 Pedro agora, o livro da frente aí, 2 Pedro 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que maravilha, né, André? Que promessa maravilhosa, né? Aqui ele está dizendo que não é para Deus não quer levar os bonzinhos para o céu, né? Até porque nós, como o Fernando já falou, todos nós somos maus. Porque a Bíblia fala que todos nós pecamos e todos nós carecemos da misericórdia de Deus, né? Então, ele não voltou ainda, irmão, para que você que está ouvindo o nosso estudo nesta manhã, nessa tarde, você que está conhecendo sobre a volta de Jesus hoje pela primeira vez, você que não tinha aprofundado ainda nesse estudo, para que você e eu tomemos uma decisão ao lado de Cristo, para que você e eu tenhamos a mesma oportunidade que os antepassados tiveram, de conhecer o maravilhoso plano da salvação. Então, se Jesus não voltou ainda, foi por mim e foi por você.
mas um dia ele vai voltar, e esse dia está muito próximo. Então vamos nos preparar. Se você, irmão, se você, minha irmã, quer estar com Jesus nas nuvens dos céus quando ele voltar, aceite-o como seu Salvador e Senhor. Porque só assim, não por mérito nenhum nosso, mas pelos méritos de Cristo, é que nós podemos ter a alegria e a expectativa de vê-lo voltando nas nuvens dos céus. Como o André bem disse aqui, nós estamos terminando já, tá ok? Jesus não voltou ainda porque ele não quer que ninguém se perca. Ele se preocupa com todos, porque se Deus fosse um Deus totalmente diferente do que nós conhecemos, Deus seria injusto e voltar para algumas pessoas e deixar outras pessoas. Eu quero frisar aqui que você e eu somos salvos unicamente pela graça de Cristo Jesus. E o que faz a gente ter acesso ao céu é a graça de Jesus, aceitar o plano de salvação. Se você não for para o céu, não é porque você é um pecador, porque eu também sou um pecador, é porque você rejeitou a graça. Você rejeitou o plano de salvação. Então ninguém vai se perder porque é pecador. Todo mundo que vai para o céu é porque aceitou a graça, aceitou o plano. Mas quem se perder é porque rejeitou o plano da salvação. Fez uma escolha de ficar ao lado do maligno, ao lado de Deus. E quando Cristo voltar, ele tem que colocar um ponto final no mal. Ele tem que acabar com a raiz do pecado. Ele tem que consumar tudo aquilo de mal. E se eu estiver arraizado à raiz do mal, obviamente que eu vou ser destruído por causa do pecado. Então, ou eu aceito a salvação em Cristo Jesus, ou eu faço uma escolha de ficar ao lado do mal, e Deus precisa colocar um ponto final no mal. E Deus precisa exterminar o mal. E se eu estiver alicerçado com o mal, automaticamente eu vou ser destruído com o mal. E vai ser doloroso no coração de Deus ter que destruir as pessoas, porque rejeitou a salvação. Porque, meus irmãos, ninguém pode ser feliz no mundo hoje, por toda a eternidade. Se o mundo existisse, se o mundo fosse eterno, o que seríamos de nós viver nesse mundo totalmente aqui sem esperança? E se não existisse o plano de salvação, e se Cristo não voltasse realmente como alguns crê, nós seríamos as piores criaturas do universo, sem esperança, sem salvação, sem nada. Escravo unicamente da dor. E não é isso. Graças a Deus, Cristo Jesus volta para colocar um ponto final. E eu termino com o último versículo aqui. Apocalipse 20, verso 12 e também o 20. Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículo 12 e versículo 20. Olha o que diz. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Olha só. E termino com 20 agora. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Meus queridos irmãos, Cristo prometeu que não haverá demora. E a demora é por causa do pecado, que nós não temos paciência de esperar. Mas Cristo quer que todo mundo se salve, que todo mundo aceite Ele. Claro que tem pessoas que infelizmente vão negá-lo. Mas Ele fala assim, eu venho sem demora. E comigo está o galardão, e vou retribuir a eles conforme as suas obras. Quais são as suas obras hoje? Quais são as minhas obras hoje? O que nós estamos fazendo pode contribuir com a minha salvação, ou pode fazer com que eu me separe de Deus? Que Deus possa te abençoar, que você possa sonhar com a volta de Cristo Jesus, que você possa estar conectado com Cristo Jesus, almejando o grande retorno dele, e que todos nós podemos em família estar um dia lá no céu vivendo por toda a eternidade. Gostaria de convidar, agradecer a presença dos nossos queridos irmãos aí na live e convidá-los agora para que nós possamos fazer uma oração para nós encerrarmos nosso estudo. Nosso querido e bom Deus, muito obrigado, Senhor, por ter nos revelado este plano maravilhoso que é o plano da salvação. Que nós possamos, ó Deus, tê-lo como o grande objetivo de nossa vida. Que o grande objetivo da nossa vida não sejam coisas terrenas, mas sim as coisas celestiais. Que nós possamos, ó Pai, almejar estar contigo em breve nas nuvens dos céus. Viver contigo no céu durante 1000 anos, ó Pai. E depois poder viver nessa terra restaurada, refeita, assim como era o seu plano original.
Um mundo em que o pecado não mais habitará. Um mundo em que não haverá mais dor, mais injustiça, mais ranger de dentes, mais lágrimas, onde não haverá mais nenhum tipo de doença, onde a morte não fará mais parte, ó Pai. Queremos, ó Deus, viver contigo nesse maravilhoso lugar. Queremos viver contigo, Senhor, a eternidade. Queremos ter a nossa mente transformada, Senhor, para que nós possamos entender o teu caráter, entender a tua glória, entender o teu amor por nós. Nós te agradecemos, Senhor, mesmo sem ter nenhum mérito, porque nós não merecíamos, ó Deus, que o seu Filho viesse aqui à terra para morrer por nós, para nos salvar. Mas nós aceitamos e agradecemos esse sacrifício, ó Pai, porque graças a ele, hoje nós temos a esperança e a certeza de que em breve o Senhor irá voltar nas nuvens dos céus. Queremos nos preparar para esse dia, ó Deus. Queremos nos preparar para essa grande volta e queremos também que todos os nossos queridos, especialmente aqueles que estão nos ouvindo neste momento, estejam prontos também para esse dia e que neste dia todos possam dizer: este é o Senhor, este é o Deus a quem nós aguardávamos. Ó Pai, queremos estar contigo, ó Deus, queremos viver contigo eternamente e queremos que todos se salvem. Preguemos o Evangelho, ó Pai, para que a sua volta possa ser abreviada, porque assim como o Senhor prometeu que voltaria também, o Senhor nos disse que quando o Evangelho do Reino fosse pregado, então viria o fim. Queremos, ó Deus, te agradecer e que o Senhor possa nos abençoar nessa semana que logo, logo começa. E que todos nós, ó Pai, possamos divulgar que um dia o Senhor vai voltar e que esse dia está muito próximo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que assim seja. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo sábado, até o nosso próximo estudo. Até lá.